Gravação iniciada. Bom, retomando então a sessão da manhã do dia 10, vamos dar continuidade aos processos para os quais há sustentação oral. Então, o próximo vai ser o item 31 da pauta. Peço para convidar o patrono para entrar. Ok, presidente, farei a convocação. Item 31 da pauta, Antônio Leandro. Seu processo será julgado à noite. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 31 da pauta, Antônio Leandro. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigada, Tainá. Bom dia, doutor Leandro. Você nos ouve? Sua câmera está fechada. Sua câmera está fechada para a gente. Agora sim, bom dia. Bom, então vamos começar o processo 11.060.722.686/2014-17, recorrente Dona Francisca Energética S.A., interessada Fazenda, processo de relatoria do conselheiro Fernando Brasil. Com a palavra, o relator. Obrigado, presidente. Se me permite, eu vou tentar fazer um resumo do relatório. Por favor. E a questão não é tão controvertida. Então, o acórdão é o 1301002175, que é o recorrido. Só faltou um parágrafo aqui que eu apaguei sem querer para vocês, mas já retornei aqui. O auto de infração tinha duas infrações. Uma era uma omissão de receita oriunda de parcela de juros de mora liquidada com utilização de prejuízos fiscais, lá na 11941. Essa matéria foi cancelada pela turma ordinária e não houve recurso em relação a esse tema, tá? E a segunda infração, que é a que efetivamente o despacho decisório admitiu, diz respeito à glosa indevida de pouco mais de 11 milhões relativa à multa moratória e juros de mora sobre débitos migrados de um parcelamento especial, lá o PAES, recalculados e consolidados no parcelamento da Lei 11.941. Então, deixa eu só ver aqui. O contribuinte apresentou um valor de declaração e eles foram rejeitados. Ele questiona 2 pontos, eram 3 pontos no seu recurso especial, que é o regime de competência regulado pelo ato de adesão ao parcelamento. Ele entende que quando ele fez adesão ao reparcelamento, né, aqui lá no país, alguns valores foram restabelecidos de multa de mora e juros moratórios, e que pelo regime de competência, naquele momento do reparcelamento, ele poderia reconhecer como dedutivo essa multa moratória e esses juros. Tá? Ele cita ali o artigo 41 da Lei 8981, um parecer antigo é 17474, uma solução de consulta interna 9 de 2012, indicou 2 paradigmas, o 001495 e o 002343. Tem outros 2 temas, aplicação do artigo 100 do CTN, alteração do critério jurídico, que não foram admitidos no despacho de admissibilidade, não houve interposição de agravo. E na parte admitida, então, o contribuinte só no recurso especial dele, ele disse que com essa desistência do país e inclusão do débito no parcelamento da 11941, teriam ressurgido esses valores de multa e de juros que antes era parte da anistia, e que ele teria direito de
reconhecido pelo regime de competência lá em 2009. Então, critica e ataca o acórdão recorrido, né, que manteve agora essa dedução, porque o acórdão recorrido ele traz lá o fundamento do seguinte: olha, isso daqui você deveria ter reconhecido pelo regime de competência, e esse débito era lá de trás, né, era de 2003. Então, você não poderia, em 2009, reconhecer um débito que era de 2003, né, que o conteúdo diz que ele só reconheceu em 2009. A PFN apresentou contrarrazões, mas ela não questiona o conhecimento do apelo e pede, basicamente, que seja confirmada a decisão recorrida. É o relatório, presidente. Bom, doutor Leandro, eu vou controlar o seu prazo por aqui. Seus 15 minutos por aqui, ok? Podemos começar. Ok, então. Prezados conselheiros, bom dia, então. O objeto do presente recurso especial, então, como foi referido no relatório do acordo, é a indedutibilidade das despesas com juros e multas demoras de períodos anteriores a 2005, em face da decadência, né? A recorrente, em novembro de 2009, ela desistiu do PAES, do parcelamento especial, e aderiu naquele momento o refis da crise, e pagou à vista os valores dos saldos remanescentes com prejuízos fiscais e bases negativas do imposto da contribuição social, conforme estava previsto na Lei 11.941 de 2009, artigo 1º, parágrafos 7º e 8º. Ao analisar o procedimento adotado, o fisco entendeu que como a parte já foi superada anteriormente, mas o ponto aqui é que são indedutíveis as despesas com multas e juros de mora relativas aos períodos anteriores de 2005, é isso que é alcançada a decadência. Antes de mais nada, o presente recurso ele foi admitido em razão da similitude fática com relação aos períodos atingidos pela decadência tributária, para o qual houve entendimento diverso acerca do regime de competência, em caso de adesão do parcelamento revelado no acórdão paradigma 1402.002.343, foi identificada a aplicação desarmônica da legislação tributária pelas turmas dos colegiados recorridos e paradigma, fecha aspas, conforme despacho de admissão. O acórdão recorrido dispôs que a despesa com a multa e juros de mora sobre débitos tributários migrados no país e recalculados no âmbito do parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 2009 não pode afetar o resultado tributável do período de apuração alcançado pela ação fiscal, e em face de constituir encargos do período já atingidos pela decadência. Enquanto o acórdão paradigma disse o seguinte: considerando-se que a consolidação do parcelamento da Lei 11.941 de 2009, o refis da crise, realizou-se no ano seguinte, o direito à dedução deu-se apenas no ano calendário de 2010. O desrespeito ao regime de competência somente configura fundado para a constituição do crédito tributário quando dele decorra a postergação do pagamento do tributo. Palavras, então, do acórdão paradigma. Portanto, não há dúvidas quanto à admissibilidade do presente recurso. A decisão recorrida transcreve os fundamentos da Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba, em que se alega que a desistência do PAES e a adesão ao refis da crise não implicaria em inovação, e com isso mantém a glosa das despesas com multas e juros supostamente alcançados pela decadência. O fato de ser ou não uma inovação não afeta o direito da recorrente de deduzir as multas e os juros glosados no período em que incorridos, ou seja, na data da adesão do refis de 2009, pois é o ato que determinou o momento da aplicação do regime de competência, conforme já decidido. Como demonstrado, quando da adesão do país em 2003, as multas foram deduzidas em 50% e os juros incidentes sobre as parcelas vincendas foram com base na TJLP. E ao proceder ao recálculo determinado pelo inciso 1º do artigo 3º da Lei 11.941 de 2009,
com o restabelecimento integral das multas e juros com base na taxa Selic, a dívida teve um acréscimo de multa e juros na ordem de R$ 11.640.549,85. A recorrente, ela não poderia deduzir o principal no ato da adesão do Refis de 2009, pois esse só foi deduzido quando da confissão da dívida realizada na adesão do país de 2003. Todavia, o mesmo não acontece com o acréscimo, pois esse só passou a integrar a dívida da recorrente em face dos atos praticados em 27 de novembro de 2009, quando houve a desistência do parcelamento especial do país e a adesão ao Refis da crise em 2009, o que só foi possível com a edição da Lei 11.941 de 2009. Não poderia a recorrente deduzir as despesas gozadas antes de 2005 pelo simples fato delas não existirem, pois não integraram a confissão de dívida representada pela adesão do país lá em 2003. Elas só entraram no mundo jurídico em face do recálculo e nova confissão de dívida representada pela adesão do Refis em 2009. Essas despesas foram incorridas em novembro de 2009 como condição imposta pelo artigo 3º da Lei 11.941 de 2009, que instituiu o Refis da crise. O ato de adesão é que fez adentrar no mundo jurídico a obrigação de pagar as multas e os juros recalculados, o que determina a aplicação do regime de competência. Observa-se aqui que no momento do país, os débitos estavam com exigibilidade suspensa, conforme o artigo 151, inciso 6º do CTN, e com a adesão do Refis da crise, multas e juros de débitos incluídos nesse novo parcelamento são dedutíveis com observância no regime de competência, conforme citado aí no recurso, é do parecer normativo 174 de 74 e algumas soluções de consulta, por exemplo, 66/2011, 60/2013 e 29/2010, citadas no recurso. A Lei 11.941 de 2009, artigo 3º, determinou que a opção pelo Refis da crise importaria na desistência do PAES, bem como importaria em nova confissão de dívida, conforme artigo 5º. Assim, foi com migração para o Refis da crise em 2009 que nasceu o direito de deduzir os juros como despesa. Se houvesse alteração do critério adotado pelo fisco, esse só aplicaria a fatos posteriores, conforme dispõe o artigo 146 do CTN. A interpretação da legislação tributária levada a cabo na decisão recorrida, relativamente à glosa de juros e multas decorrentes do recálculo exigido pela lei como condição para ingressar no Refis da crise em 2009, não se coaduna com a verdade material e com o direito aplicável à espécie. A decisão colacionada como paradigma e aceita no despacho de admissibilidade desse recurso melhor se amolda à verdade material e ao sistema jurídico pátrio. O acórdão número 1402.002.343 da 4ª Câmara da 2ª Turma Ordinária da 1ª Sessão, paradigma aceito a esse recurso, conclui que a dedutibilidade das multas e dos juros se dá com a adesão ao Refis instituído pela Lei 11.941 de 2009. Está demonstrado nos autos que as despesas glosadas sob alegação de decadência somente foram incorridas em novembro de 2009, como condição imposta pelo artigo 3º da Lei 11.941 de 2009, para migrar os débitos do PAES de 2003 para o Refis da crise em 2009. Tivessem sido alcançadas pela decadência, o mesmo deveria, então, acontecer com o próprio valor principal, né? O que não aconteceu porque foram pagos, né? Portanto, o ato de adesão do Refis de 2009 que fez adentrar no mundo jurídico a obrigação de pagar os juros e multa restabelecidos, sendo esse fato que determina a aplicação do regime de competência, como demonstrado demonstram as decisões do egrégio Conselho de Contribuintes e os inúmeros atos normativos editados pelo próprio fisco, colacionados ao longo do processo, razões mais do que suficientes para determinar a reforma da decisão recorrida. Por todo exposto e mais pelo que foi demonstrado na impugnação e no decorrer das demais peças processuais durante todo o processo administrativo, espera a recorrente
que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida. Era isso, senhor relator, senhora presidente. Ok, obrigada. Com a palavra o relator. Bem, presidente. O recurso especial é tempestivo, conforme bem delineado no despacho de admissibilidade. O PGFN apresentou contra-razões do recurso especial interposto pelo contribuinte, no qual não questionou o conhecimento do apelo. Entretanto, entendo que o recurso especial não deva ser conhecido. Aqui eu transcrevo os dispositivos do PAF, os dispositivos do RICARF que tratam do recurso especial, mais adiante, de toda forma, para que a divergência de interpretação da legislação tributária possa ser enfrentada pela Câmara Superior, está diante de julgados, recorrido e paradigmas que possuam semelhança fática suficiente para determinar que, efetivamente, a divergência apontada diga respeito exclusivamente à interpretação da legislação tributária, sem distorções por eventual distinção significativa dos fatos enfrentados no acórdão recorrido e nos paradigmas relacionados pelo recorrente. No caso concreto, os fatos enfrentados no recorrido diferem significativamente daqueles analisados nos paradigmas analisados. Enquanto no acórdão recorrido, os débitos tributários glosados, multa de mora e juros sobre ela incidentes, que o contribuinte entende que deveriam ser deduzidos da apuração do lucro real, já haviam sido alvo de parcelamento, lá no inciso 6º do artigo 151 do CTN, e cujos débitos foram migrados para um reparcelamento, momento que o contribuinte entende ressurgir em débitos antes objeto de anistia e pretendeu deduzi-los na apuração do lucro real, os acórdãos paradigmas, embora os débitos deduzidos pelo contribuinte também estivessem com exigibilidade suspensa, além de dizerem respeito a principal e juros sobre ele incidentes, ainda não haviam sido reconhecidos pelo contribuinte como devidos, pois se encontravam ou em discussão administrativa ou suspenso por decisão judicial, incisos 3, 4 e 5 do artigo 151 do CTN. Veja-se excerto da decisão recorrida a esse respeito. Eu transcrevo uma boa parte, tem no terceiro parágrafo eu negritei. Ainda que em se tratando de débitos até então parcelados no país e que se encontravam com exigibilidade suspensa, então, veja, está bem claro no recorrido que se tratava de suspensão de exigibilidade de débito parcelado, que depois ele veio a migrar para o parcelamento em 2009. Tá? Agora já vou seguir aqui. Por sua vez, o acórdão paradigma 14.002, 001 e 495 tratou de exigência em que o débito tributário era um tributo e, consequentemente, os juros sobre ele incidentes não haviam sido reconhecidos pelo contribuinte, uma vez que o contribuinte ainda oferecia resistência à exigência do fisco, por meio de recursos administrativos e judiciais. A dedutibilidade levada a efeito pelo contribuinte, nesse caso, somente se deu quando de sua desistência expressa de recursos em razão da inclusão dos respectivos débitos em parcelamento, momento em que, inauguralmente, o contribuinte reconheceu a existência do crédito tributário exigido pela Receita Federal. Veja esse exceto do voto condutor. Lá para baixo, na página seguinte, eu negritei um parágrafo, então diz assim, no paradigma. Pois bem, se os débitos objeto do parcelamento até então encontrados com a exigibilidade suspensa em razão de discussão administrativa ou judicial, não poderia o contribuinte deduzir não só os tributos, mas também os juros moratórios sobre eles, enquanto perdurasse tais demandas. Ao optar por incluir tais débitos no PAEX, o contribuinte optou a fazer jus à dedução dos juros passou a fazer jus à dedução dos juros correspondentes. Então, nesse primeiro precedente, nesse primeiro paradigma colacionado, o débito não estava suspenso em razão de um parcelamento. Ele estava suspenso porque o contribuinte estava questionando a existência desses débitos. No mesmo sentido, no segundo paradigma indicado, acórdão 14.02, 002.343,
os tributos e não a multa, né? E respectivos juros, ao contrário do recorrido, não haviam sido reconhecidos pelo regime de competência em razão de o débito em questão estar com a atividade suspensa decorrente de manejo por parte do contribuinte de recursos administrativos e ou judiciais, conforme se extrai do primeiro parágrafo do voto condutor daquele julgado, a seguir transcrito. Aí vem e transcrevo, né? Conforme antes relatado, trata-se de recurso de ofício ante a exoneração de carga tributária lançada em função do contribuinte ter se apropriado no ano calendário 2010 de valores inclusos no parcelamento em refis não computados em exercícios anteriores, dado que estavam com a atividade suspensa em função de discussão em sede administrativa ou judicial. Com efeito, tratando-se de situações fáticas e jurídicas nitidamente distintas entre o acórdão recorrido, a dedutibilidade de multa, moratória e juros sobre tributos com atividade suspensa com base no inciso 6 do artigo 151 do CTN, ou seja, né, o parcelamento, o suposto restabelecimento de valores originais no momento de reparcelamento e os paradigmas, dedutibilidade de tributos de juros sobre eles incidentes com atividade suspensa com base no artigo 151, incisos 3 a 5, recursos administrativos lá, né, ou decisões judiciais, mandado de segurança, ou ação ordinária, incluídos em pedido de parcelamento. O recurso especial não pode ser conhecido, uma vez que não há como se afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos paradigmas decidiriam da mesma forma caso estivesse diante dos fatos analisados no recorrido, né? Então, por essa razão, presidente, eu estou encaminhando meu voto no sentido de não conhecer do recurso. Então, não sei se eu sigo no voto. Não, vamos votar. Não, tem que votar primeiro. Se você não conhece, tem que votar o conhecimento. Conselheira Edeli. Perfeita a percepção do conselheiro Fernando. O trabalho fiscal nesses autos aqui é completamente diferenciado, né? A fiscalização pegou esses valores que foram apropriados lá na migração de um para o outro parcelamento e distinguiu aqueles que já tinham mais, que se referiam a períodos que datavam mais de 5 anos, e aqueles que eram dos últimos 5 anos, ela admitiu a dedução posterior depois de investigar como era a apuração passada e ver que essa dedução posterior das despesas não acarretava ofensa aos dispositivos legais que permitem esse desrespeito do regime de competência, né? Então, ela aceitou só dos últimos 5 anos, e implícito está nisso que esses valores deveriam ter sido apropriados ao longo do regime de competência, porque eram só objeto de parcelamento. Então, na verdade, os paradigmas me mostram que quando admitem a dedução em parcelamento, em razão de parcelamento, eles confirmam a tese da fiscalização nesses autos, né? Porque aqui não havia um óbice à dedutibilidade anterior, como havia nos paradigmas, né? Então, quando ele admite a dedução, quando se entra no parcelamento, ele está dizendo para o contribuinte que ele deveria ter já devia vir apropriando isso no passado, né? Então, tem toda a discussão, claro, né, por conta da anistia, da reformulação, né, de um parcelamento para o outro, mas nada disso está nos paradigmas, né? Essa discussão fica num plano legislativo completamente diferente para além do plano prático, né? Então, acompanho pela Doutor Fernando Brasil quer falar, diga. Eu posso até trazer também uma parte do mérito, até para explicar direitinho aqui, porque são peculiaridades, né? O débito era de 2003 aqui, ó, que ele já tinha feito o parcelamento em 2003, em tese, ali ele teria direito a deduzir integralmente. Eu estou dizendo no máximo em 2003, porque aparentemente tinha multa de mora, então ele poderia ter reconhecido pelo regime de competência. Nós vamos pensar que em 2003 ele ainda não havia reconhecido que existia aquela dívida. Quando ele incluiu no país, ele ia deduzir a multa moratória cheia e os juros moratórios cheios. Se depois havia um perdão de dívida, né, que era o caso, ele teria que reconhecer uma receita. Perdão de dívida, que até depois na 11941 tratou como isso como não tributável, mas aquela multa e aqueles juros seriam dedutíveis na melhor hipótese ou na pior em 2003. Quando ele vem em 2009 e migra de um parcelamento para outro,
ele tinha reduções de multa e de juros, que a legislação falou, olha, primeiro restabelece e depois agora se aplica os novos redutores. Nesse restabelecimento é que ele quer reconhecer em 2009, mas acontece que elas poderiam ter sido deduzidas, e eu nem sei se não foram, integralmente pelo menos em 2003. Né? Então, se de repente vocês quiserem, eu só acrescento esse contexto para ver que era totalmente diferente dos outros dois paradigmas, em que nas duas situações o contribuinte ainda não havia reconhecido a existência dos débitos. Não tinha registrado, não tinha feito nada, porque ele ainda discutia administrativa e judicialmente a própria existência da dívida. Por isso que lá, no momento em que ele desistiu, incluindo o parcelamento, se aceitou que ele fizesse a dedução. Né? Porque, inclusive, tem manifestações expressas até da própria Receita Federal que diz, olha, está parcelado, regime de competência normal, a partir do momento que você parcelou. Né? Agora, no caso aqui do contribuinte, não estava suspenso porque ele discutia o débito. Ele já tinha parcelado isso em 2003. E aí quer, no suposto restabelecimento de valor, contabilizar isso em 2009. Conselheira Lívia? É só para debate mesmo, mas acho que a discussão dos autos está um pouco mais complexa que a dos paradigmas, mas nesse restabelecimento, Fernando, tem alguma previsão dele ter que oferecer a tributação a esses valores para poder conseguir deduzir de novo? Para eu poder equiparar, a caso dos autos, que é reparcelamento a um parcelamento, eu preciso equiparar a situação inicial de parcelamento. Eu só conseguiria fazer isso se tivesse alguma norma dizendo, tá bom, quando você estabelece tributa, então quando você reparcela é igual parcelar. Entendeu meu raciocínio? Mas não tem nada. O que tem só é que no eventual perdão de dívida, a receita daí decorrente não é tributável. Tá. Mas ali, justamente ele está pensando o seguinte, você ainda não podia não deduzir os juros e a multa. Olha, você vai deduzir isso integralmente. Inclusive ele fala na 11941, você deduz integralmente. Né? Só que a receita você não precisa tributar. Lá no país, ele já tinha feito isso lá atrás. Ele já tinha reconhecido esse débito como existente em 2003. Né? E aí eu volto a dizer, ali a multa é integral, a multa de mora é integral, e os juros pela taxa Selic cheia eram dedutíveis. Então, isso, eu acho que difere muito dos casos que a gente estava, que estão tratados no paradigma. Um deles eu fui o relator, eram situações em que o contribuinte tinha um recurso administrativo, um recurso judicial, então ele nunca reconheceu o débito, desistiu, e no momento que ele desistiu, pegou todos os juros que tinha ali e a multa moratória e deduziu. Bom, é bem diferente disso. Bom, conselheira Edeli acompanha, não é isso? Conselheira Lívia? A discussão de reparcelamento envolve discussões que não são do parcelamento, né? Envolvem outras. Eu não sei como a turma dos paradigmas diria em caso de reparcelamento, então realmente não dá para conhecer, no caso, acompanho o relator. Conselheira Andréa? Acompanhe, presidente. Conselheiro Caio? Com o relator? Conselheiro Toselli? Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho? Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita? Com o relator. Também acompanha, então, recurso não conhecido por unanimidade, ok, doutor? Bom. Ok, gente. Obrigada. Na sequência, Tainá, por favor, chama o patrono do processo 33, ok, doutor? O senhor nos dá licença? Ok, presidente, farei a convocação. Item 33 da pauta, doutora Patrícia, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Um processo, um despacho de 24 páginas, esse que a gente analisou. Despacho de admissibilidade, oh meu Deus. Ai. André disponibilizou o arquivo, André?
não mandei, não? Tá na pasta. FCO1. FCO1. Tá aqui. Desculpa. Boa tarde, bom dia, doutora Patrícia Gaia. Está nos ouvindo e nos vendo? Bom dia, ilustríssima senhora conselheira. Sim, estou ouvindo e vendo a todos. Ok, então vamos começar o julgamento do processo 10.680.004, 963/2004, 66, recorrente Fazenda, interessada Fundação Cristiano Ottoni. Com a palavra, a relatora André Dueck. Obrigada, presidente. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. O acordo é o 1103.00778. O dispositivo eu transcrevo abaixo. A ementa também do recorrido eu transcrevo abaixo para os senhores. O acordo foi objeto de embargos opostos pela PFN, resultando na aprovação do 11.03.001.061, que rejeitou os embargos por unanimidade, estando a ementa redigida abaixo. Então, contra a contribuinte foi lavrada nota de infração, abrangendo os anos calendários de 97 a 2002, com a exigência de COFINS. Tal exigência foi formulada após a expedição do ato declaratório DRF-BHE 127 de 2003, que suspendeu a imunidade da contribuinte, prevista no 156, a linha E da Constituição Federal de 88. Deve-se ressaltar que a suspensão da imunidade no período de 97 a 2002 é objeto do processo administrativo fiscal de final de 2003-35, lá sendo proferido o acórdão 108.097.23, que decidiu pela suspensão da imunidade, tendo tal decisão já transitada em julgado administrativamente. O presente processo, o contribuinte informou que realizou complementação do pagamento de parte do crédito tributário discutido nos autos e renunciou às alegações de direito, de sorte que a discussão deve continuar quanto às parcelas não pagas pela requerente, porque excluídos da base tributável do acórdão 11.03.00778, mas passíveis de recurso da Fazenda Nacional. O acórdão recorrido, conforme o vice, reconheceu a decadência parcial do lançamento e excluiu da base de cálculo da COFINS as receitas correspondentes aos recursos recebidos e a receber para o desenvolvimento dos projetos da Escola de Engenharia da UFMG, por se caracterizarem como receitas de atividade própria da contribuinte e também receitas financeiras. No recurso especial, a Procuradoria alega a existência de divergência em relação à decadência e às receitas de atividade própria. Com relação à decadência, o recurso aborda o tema sob dois aspectos. O desacó para a contagem do prazo decadencial, na hipótese em que o fisco se encontra impedido de efetuar o lançamento. Eu coloquei o número do processo para facilitar a consulta, porque eu tive dificuldade. A interpretação a ser dada a expressão pronunciado, constante de 150 parágrafo 4 do CTN. Argumento Fazenda Nacional do prazo decadencial não flui, enquanto o contribuinte estiver obrigado por isenção, eis que durante esse período a fiscalização está impedida de lançar, de sorte que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada apenas a partir da data. Subsidiariamente, argumenta a Fazenda que na hipótese de não ser acolhida a tese defendida no primeiro paradigma, então ao menos deve ser reconhecida quando a Fazenda Pública inicia a fiscalização sobre um tributo em um período que está se manifestando, se pronunciando no sentido de que irá realizar a atividade prevista no 142 do CTN, de sorte que, uma vez iniciado o procedimento fiscal em face da contribuinte antes do prazo legal de 5 anos, já só opera a decadência, consoante restou decidido no segundo paradigma acima mencionado. Este entendimento aplicado ao caso concreto também implica o reconhecimento da não ocorrência da decadência com relação a nenhum período, posto que o sujeito passivo tomou ciência do MPF em 27 de 3 de 2001, de sorte que não seriam alcançados pela decadência contribuições apuradas após fevereiro de 96. Com relação à receita das atividades próprias, Fazenda argumenta que essas receitas envolvem contraprestação direta, não estão compreendidas pela norma de isenção, contida na MP 2158 de 35 de 2001, na trilha que restou decidido na qual no paradigma 203.09154, o único paradigma de divergência admitido, de acordo com o exame de admissibilidade, nesse ponto, né, sendo que a interpretação correta ser extraída quando disposto do 13, inciso terceiro, combinado com 1410 da MP 2158, e no parágrafo 2º, artigo 47 da IN 247 de 2002, e ainda artigo 150, inciso 6, 195.7 da Constituição, dos artigos 12 da 9.532 e 55 da 822 de 91. O recurso foi admitido pelo despacho de folhas 2, 2, 5 meses seguintes, o contribuinte não apresentou contra-razões. É o relatório, presidente.
doutora Patrícia, eu vou controlar os seus 15 minutos por aqui, ok? Perfeito. Opa, peraí. Então, vamos lá. Pronto, começou. Ilustríssima senhora conselheira presidente, senhora conselheira relatora e demais conselheiros aqui presentes. Como bem relatado, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, pretendendo a reforma de decisão proferida por SCARF, que deu provimento ao recurso voluntário da Fundação Cristiano Ottoni, à unanimidade, para determinar a exclusão dos valores relativos até março de 99, em razão da decadência, e para também determinar a exclusão dos valores da base de cálculo da COFINS das receitas financeiras. E, por maioria, decidiu por afastar também da base de cálculo as receitas próprias. Com relação à decadência, entende a Fazenda Nacional que a contagem do prazo seria de forma diferente daquilo que restou consignado no acordo então recorrido. Nesse sentido, a Fazenda sustenta a tese de que o direito, né, de efetuar o lançamento teria se iniciado a partir do ato, né, que cassou a imunidade da Fundação. No entanto, ao contrário da pretensão do fisco, deve ser mantida a decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários lançados até março de 99, justamente em razão da aplicação da regra do CTN. Ainda que a recorrida estivesse, né, sob o regime de isenção da COFINS, é certo que não pode haver alteração do prazo inicial para a contagem da decadência, até mesmo porque isso está disposto no CTN e ocorre a partir da ocorrência do fato gerador. Né? A isenção ela não exclui o crédito tributário, ela apenas afasta o seu pagamento. Ocorrido o fato gerador, então se inicia-se o prazo decadencial para o lançamento. Bom, então, pede nesse particular para manter a decisão no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário do período de janeiro de 97 a março de 99. No que se refere ao segundo ponto defendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial, as receitas próprias da Fundação, entende a Fazenda que apenas aquelas receitas relativas à atividade beneficente, né, seriam excluídas da base de cálculo da COFINS e não as receitas contraprestacionais. No entanto, essa parte também merece ser mantida por esse egrégio Câmara Superior de Recursos Fiscais, uma vez que a Fundação Cristiano Ottoni é uma fundação de direito privado. Então, a gente não tem que se falar apenas como entidade beneficente. Né? A Fundação ela celebra contratos, convênios e acordos com várias entidades, né, para fomento à pesquisa. Né? É uma fundação particular, sendo a interface da Escola de Engenharia da UFMG, aqui de Minas Gerais. Então, ela recebe recursos necessários justamente ao desenvolvimento das suas atividades, né, que são os projetos da Escola de Engenharia. Né? Então, nesse raciocínio e seguindo, né, o que está disposto também na MP 2158, 35 de 2001, tais receitas, né, relativas à prestação de serviço devem ser, sim, excluídas da base de cálculo da COFINS. Então, diante disso, pede seja negado provimento ao recurso especial fazendário para que seja mantido o acórdão proferido pelo CARF, seus próprios e jurídicos fundamentos. Ok. Com a palavra, a relatora. Bom, o recurso é tempestivo, interposto parte legítima. As divergências jurisprudenciais restaram demonstradas pela recorrente, conforme analisado pelo despacho de admissibilidade, portanto, dele conheço. Quanto à decadência, o acordo recorrido considerou decaído de fato gerador de DACOFINS até 31 de 3 de 99, tendo em vista que o lançamento foi certificado em 23 de 4 de 2004, e que o contribuinte realizou pagamentos a título de COFINS de janeiro de 97 até junho de 99, de sorte que considerou aplicável para esses períodos o 150 parágrafo 4º. Então, eu trago aqui o 150 parágrafo 4º. A recorrente entende que, como o fisco estava impedido de realizar o lançamento em razão da imunidade que gozava o contribuinte, o desacordo somente poderia começar a contar a partir do momento em que removido aquele impedimento, ou seja, a partir
do momento em que expedido o ato declaratório de 2003, que suspendeu a imunidade do contribuinte. Assim, o fisco teria até 11/11/2008 para efetuar o lançamento discutido nos presentes autos, o qual, conforme relatado, abrange períodos de 97 a 2002. Entendo que assiste razão a recorrente. Conforme se disse, os prazos decadenciais, em regra, não se suspendem nem se interrompem. Essa é a dicção que se extrai do Código Civil, que eu transcrevo aqui o 207, o dispositivo é claro que há de haver expressa disposição legal nesse sentido, né? Temos aí exemplos, tanto no Código Civil, no artigo 208, que estabelece exceções à regra, artigo 207, em relação aos incapazes, quanto em outras leis, recentemente o caso da lei da pandemia, né, entre outras aqui que eu citei no meu acordo, da minuta, né? Ocorre que, em primeiro lugar, não há nenhuma disposição legal que determine que, no caso das instituições que gozam de imunidade ou isenção, o prazo decadencial somente tenha sua contagem iniciada quando efetivamente suspensa a imunidade ou isenção do beneficiário. Então, sob essa ótica, não há como acolher a tese recursal. No outro giro, discordo da interpretação de que, por se encontrar o contribuinte eventualmente no gozo de isenção e imunidade, trata-se de hipótese em que o fisco estaria impedido de efetuar o lançamento. O fisco não está, nessas circunstâncias, de forma alguma impedido de atuar. Tanto é assim que a própria legislação tributária, complementar e ordinária, expressamente atribui ao fisco o poder de fiscalizar tais entidades. E, se acaso encontrar irregularidades, expedir um ato administrativo que suspenda a imunidade ou a isenção, permitindo assim a realização do lançamento. O mero fato da legislação exigir que, previamente ao lançamento, seja levado a efeito um rito próprio e destinado especificamente à suspensão da imunidade ou da isenção, não leva à conclusão de que o fisco estaria impedido de lançar. Tanto é assim que o 32 da 9430 dispõe que a eventual impugnação e recurso que venham a ser apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo em relação ao declaratório contestado, ou seja, o lançamento de ofício pode ser feito até mesmo em última análise de forma simultânea à própria suspensão da imunidade ou da isenção por meio do ato declaratório. Logo, também por essa ótica, não se vislumbra razão alguma pela qual se devesse entender que, a partir da expedição do referido ato, o fisco disporia de mais 5 anos para realizar o lançamento. Isso porque entendo que essa interpretação faria com que o prazo decadencial do fisco, no específico caso dos autos, pudesse alcançar, em tese, fatos geradores ocorridos quase 11 anos antes, pois, de acordo com a recorrente, o fisco teria até 11/12/2008 para lançar um período de janeiro de 97, que vem a ser o lançamento mais antigo, contido nos autos. Na verdade, considerando-se que não há na legislação uma regra clara e expressa que trate de um prazo decadencial específico para as próprias infrações a serem reportadas na notificação fiscal prevista no parágrafo 1º do artigo 32 da 9430, na qual o fisco relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração, o fato é que a interpretação dada pela recorrente poderia levar à aceitação de prazos decadenciais ainda maiores do que aqui tratado, considerando-se que a notificação poderia se reportar a infrações cometidas em anos anteriores a 97, sem nenhuma limitação temporal, de acordo com a tese defendida. Observa ainda que o caso dos autos é totalmente distinto daquelas situações em que o fisco, de fato, encontra-se impedido de atuar, impedido de lançar, como por vezes, não obstante raras, acontece em razão de determinação judicial específica. Nessas situações, o entendimento poderia ser diverso, mas não é esse o caso dos autos. No outro giro, não há dúvidas de que o CARF há muito tempo consolidou o entendimento, na esteira do pronunciamento do STJ, e recurso repetitivo, de que na ocorrência de pagamento antecipado, ausente de dolo, fraude ou simulação, a regra é a do 150 parágrafo 4, ou seja, 5 anos a contar do fato gerador. Logo, não merece reparos nesse aspecto a decisão recorrida, não havendo tão pouco espaço para se considerar como quero recorrente, o simples início da fiscalização pudesse interromper o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento. Seja porque, uma vez mais, sem expressa previsão legal, não há que se falar em interrupção do transcurso do prazo decadencial, seja porque, novamente, tal interpretação daria margem à aceitação de prazos decadenciais dilatados, visto que não há sequer prazo fixado para a conclusão do procedimento fiscal uma vez iniciado. E isto tudo sem nenhuma previsão legal expressa para tanto. Neste mesmo sentido, tem um precedente da Câmara Superior, que é da doutora Cristiane, que fala, sublinho, o mero início de fiscalização não impede a consumação da decadência no direito ao crédito tributário. Não merece reparos o recurso especial, portanto, quanto a esta matéria.
Aí eu passo para o segundo ponto ou a gente vota esse primeiro ponto, presidente? Podemos votar primeiro esse. Eu acho que dá para passar para o segundo, porque são independentes. Tá. Vamos tudo. Vai demorar mais. Receitas da atividade, então. O contribuinte defende, desde a fase impugnatória até o 1410, combinado com 13.8, ambos da MP 2158, estabelece a isenção de COFINS conforme sobre suas receitas. Então, aí eu trago o 13, está lá no inciso 8, aí trago 14, também transcrevo, inciso 10. É importante observar, com relação a algumas das entidades mencionadas no 13, a exigência que se perfectibilize a isenção prevista no 14 e que sejam cumpridos uma série de requisitos. Isso porque, por exemplo, no caso das instituições de educação e de assistência social, do artigo 12, a 9.532/97, tem-se que o dispositivo ali mencionado trata especificamente de entidades referidas no 156C da Constituição de 88, e que obrigatoriamente leva a necessidade de que as mesmas atendam a diversos requisitos estabelecidos no 14 da 9.532, por exemplo. De forma semelhante, também, no caso das instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações do 15, da 9.532, o dispositivo ali mencionado exige que haja por parte dessas entidades o atendimento a uma série de requisitos, alguns dos quais se confundem, inclusive, com os mesmos requisitos mencionados para a obtenção da imunidade de impostos referidos no 156C da Constituição. Assim fosse esse o caso dos autos, isso é, fosse o contribuinte uma entidade referida no 3 do artigo 13, tal qual a recorrente, de forma equivocada, buscou enquadrar a contribuinte no recurso, a solução seria pela negativa do direito à isenção da COFINS mencionada no 14 da 2158. Isso porque o contribuinte, conforme relatado, teve suspensa sua imunidade, estabelecida pelo 156C da Constituição Federal, justamente em razão do descumprimento de alguns requisitos postos na legislação para sua fruição. Contudo, o contribuinte enquadra-se no inciso 8º do 13 e não nos 3 e 4 acima analisados. E o inciso 8º, ao contrário dos anteriores, não faz qualquer referência aos requisitos que, no caso concreto, estaram descumpridos pelo contribuinte e que levaram à suspensão da imunidade dos impostos da qual usufruía. De sorte que a questão não pode ser analisada sob esse prisma. Dito de outra forma, a isenção da COFINS estabelecida no 14 da 2158 não está vinculada, no caso de algumas das entidades mencionadas no seu artigo 13, ao fato daquela entidade usufruir ou não de imunidade ou isenção do RPJ. Há, portanto, ao meu ver, uma certa impropriedade no recurso fazendário quando trata o caso dos autos, como se tratasse de entidade enquadrada no 3 do artigo 13 da MP 2158, Instituições de Educação e Assistência Social, para assim fazer uma vinculação ao caso aos requisitos definidos em lei ordinária ou complementar para usufruir da imunidade dos impostos ou da imunidade das contribuições. A contribuinte, ressalta-se, em nenhum momento arguiu estar abrangida pela imunidade das contribuições, de sorte que esta questão é alheia à controvérsia nos autos. Por sua vez, a imunidade dos impostos foi suspensa e já não é mais controversa. Contudo, conforme assinalado, essas questões não se fazem relevantes para a solução do caso. Resta, portanto, tão somente analisar a interpretação possível a se extrair quanto ao conteúdo da expressão receitas relativas às atividades próprias das entidades citadas no 13, entre as quais se encontram as fundações de direito privado e este, de fato, o objeto do presente recurso especial. A esse respeito, a recorrente sustenta que a correta interpretação que foi conferida pela Instrução 247 de 2002, cujo artigo 47 assentou que seriam derivadas das atividades próprias tão somente aquelas receitas decorrentes de contribuições, doações, sem caráter contraprestacional direto, destinados a seu custeio e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. Apenas essa interpretação é que captaria, no entender da recorrente, o verdadeiro objetivo do legislador, ou seja, o de isentar apenas as receitas próprias dessas entidades que não têm um caráter contraprestacional. Não assiste razão à recorrente. Em primeiro lugar, porque a toda evidência, a medida provisória 2158 de 2001 não faz nenhuma restrição tal qual pretendida pela recorrente, no sentido de que somente as receitas sem caráter contraprestacional direto estariam abrangidas pela isenção. A MP limita-se a afirmar que as receitas relativas às atividades próprias das entidades ali mencionadas estão isentas e nada mais. Ademais,
Cabe registrar que, nada obstante a administração tributária tenha inicialmente, de fato, abraçado a tese defendida pela recorrente ao editar a IN 247/2002, cujo artigo 47 estabelecia a restrição, fato é que este ato normativo, enquanto fosse revogado pela IN 191 de 2019, cujo artigo 23 assim dispõe. São isentas da COFINS as receitas decorrentes das atividades próprias das entidades relacionadas nos incisos do caput do artigo 7º, exceto se as entidades beneficentes de assistência social, as quais deverão observar o 24 e Lei 12.101 de 2009, artigo 29. Aí, no parágrafo 2º, consideram-se também receitas derivadas das atividades próprias, aquelas decorrentes do exercício da finalidade principal da entidade, ainda que oferidas em caráter contraprestacional. É importante observar que entre a IN 247 de 2002 e a 1911 de 2019 não houve absolutamente nenhuma alteração legislativa que pudesse justificar a alteração na regulamentação normativa com relação a esse específico ponto. Portanto, o novo normativo, que deve ser obrigatoriamente observado pela própria administração tributária, representa, a meu ver, o reconhecimento expresso desde a EDP 2158, também as receitas que têm um caráter contraprestacional, desde que relativas às atividades próprias da entidade devem ser tidas por isento da COFINS. E, no caso, tenho como suficientemente claro que as receitas correspondentes aos recursos recebidos e a receber para o desenvolvimento dos projetos da Escola de Engenharia, as quais, de acordo com o acordo recorrido, foram tidas por isentas da COFINS, consubstanciam receitas de atividades próprias, princípios do contribuinte, que é uma fundação de apoio à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Não merece provimento ou recurso especial, portanto, também quanto a essa matéria. Então, pelo exposto, tendo provimento ao recurso especial da Fazenda, presidente. Ok. Conselheira Edeli. Venho, relatora, para as conclusões na primeira matéria, porque entendo que a interrupção da decadência é possível mesmo sem norma expressa, né? Vai depender de circunstâncias práticas que efetivamente impeçam o lançamento, o que não é o caso aqui. E só agregaria na segunda matéria a súmula CART 107, que definiu esse alcance também da isenção para as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais. Eu sei que ela é para entidades de educação sem fins lucrativos, né? E aqui estamos falando de fundação, mas ela corrobora esse entendimento, essa inovação, essa alteração posterior da IN com a relatora. Tá, então, decadência dele pelas conclusões e nas receitas da atividade acompanha. Okay. Conselheira Lívia. Eu acompanho a relatora, eu só vou pelas conclusões na segunda matéria, porque eu não acho que seria uma decorrência imediata o fato de perder a isenção, a imunidade para o RPJ, aquela afirmação dela do assim, fosse o caso dos autos, a solução seria pela negativa o direito à isenção, não acho que seria necessariamente. Então, acho que o artigo se refere às entidades ali, mas não se refere ao regime tributário dali, só se refere às entidades, entendeu? Independentemente de manter ou não a imunidade de RPJ, acho que as questões são independentes, mas isso não prejudica as conclusões, então adoto as conclusões da relatora. Nas duas, é isso? Na segunda matéria, pelas conclusões. Sim, então, Lívia. Mas conclusões. Conselheiro Caio. Presidente, eu acompanho a relatora e cumprimento por um voto tão claro, tão objetivo. Conselheiro Fernando. Presidente, também parabenizo a relatora e acompanho integralmente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Matosinho. Também acompanho a relatora, parabenizando pelo voto aí, muito bem estruturado. Conselheiro Alexandre. Também acompanho a relatora e a parabenizo pelo voto. Conselheira Rita. Relatora. Eu também acompanho, igual é negado provimento por unanimidade. A conselheira Edeli acompanhou no que diz
respeito à decadência pelas conclusões, e a conselheira Lívia acompanhou no que diz respeito às receitas também pelas conclusões. Ok, patrona? Conhecimento por unanimidade, presidente. Sim, NCU e NPU. Ok? Ok, bom dia. Obrigada. Tudo por unanimidade, né? Não é NCU, é conhecido. Não conhecido por unanimidade, eu coloco Conhecido. É conhecido. Conhecido, não. Conhecido. Ah, eu conheci, desculpa. É CPU, NPU. Tá certo. Ok? Bom, vou pedir para a senhora nos dar licença, vou chamar o outro advogado. Tainá, pode chamar o advogado do processo de número 32. Tá, Liga ok. para ações. Item 32 da pauta, doutora Mariana. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutora Mariana, nos ouve? Bom dia, sim. Bom dia, nos ouve e nos vê. Ok, então vamos lá, nos ver. Doutora Mariana, nos vê? Sim, veja. Ok. Bom, então vamos para o processo de número 32 da pauta, processo 16-327-0000-16-2005-92, embargo da IGA Participações interessada à Fazenda. É um processo em que a patrona vai somente acompanhar, não é isso? Isso mesmo. Com a palavra, então, relator doutor Caio. Muito obrigado, presidente. Trata-se de embargos opostos pela contribuinte contra o acórdão final 4401, proferido por essa mesma primeira turma da Câmara Superior, em 11 de setembro de 2019, que deu provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional. Trago aí a ementa para esclarecer de que processo estamos tratando. Em resumo, o objeto era uma acusação de redução indevida do lucro líquido, na determinação da base tanto do lucro real como da CSLL, por não ter ficado comprovado aquela questão da utilização dos critérios de rateio, ok? Então, aqui é o conhecido, acho que de todos os colegas, rateio daqueles grandes bancos varejistas comerciais. E houve aqui o julgamento favorável, em parte, pela Fazenda. A contribuinte apresenta os seus aclaratórios, basicamente alegando que quando houve esse provimento parcial, também foi determinado o retorno dos autos à turma ordinária ACO, né, para um novo julgamento das matérias que ficaram faltantes, uma vez que superado o provimento integral do voluntário. E a contribuinte, ela denota que quando foi arroladas as matérias a serem apreciadas nesse julgamento complementar de retorno à ACO, ficou faltando uma matéria autônoma, né, específica, que não foi determinada a apreciação dela. Então, basicamente, esse é o objeto dos embargos da contribuinte, é uma omissão aqui constante, presidente. Posso prosseguir em relação ao mérito? Pode. Então, eu reitero a tempestividade dos embargos, analisando o teor dos aclaratórios em confronto com o acórdão, o registro da decisão alcançada, o recurso voluntário, todos eles juntos, fica evidente a presença da omissão apontada, de modo que também, arrimado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50.9784, eu também entendo por admiti-los, fazendo aqui novamente o julgamento. É muito clara a omissão,
apontada pelo embargante. Eu ponho aqui 2 excertos, né, dos embargos apresentados. Então, basicamente, se resume que, abre aspas, em relação ao item citado, o acórdão foi omisso quanto à determinação do retorno dos autos para apreciação da alegação referente, é uma alegação subsidiária em relação aos efeitos da autuação nas empresas conveniadas, e quando ela diz conveniadas, em relação ao contrato de rateio, né, a convenção. Por outro lado, o retorno dos autos para a turma ordinária foi integralmente tratado no voto vencido, mencionando apenas o tema o voto vencido foi vencedor nessa parte, ok? Mencionando apenas o tema da divergência de valores. Então, quando se determinou o retorno, como vocês podem ver na minha colação, as folhas 7, constou, abre aspas, mister retornar o processo para o colegiado, analisar a alegação da contribuinte quanto à divergência de valores apontados no recurso em relação ao calendário 2001. Conclusão, pronto, acabou. Então, realmente, analisando os autos, além da questão da divergência de valores, a matéria, e não o simples argumento tratado, inclusive num item específico, que é o item 5 do recurso voluntário, abre aspas, os efeitos da autuação nas empresas conveniadas, de cunho subsidiário, condicionado à hipótese de manutenção, restou prejudicada no acórdão recorrido. Desse modo, é necessário que, quando do retorno dos autos à instância ACO, seja também analisado o item 5. Então, presidente, eu estou admitindo os embargos para dar provimento, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, para determinar que, quando do retorno do presente feito à turma ACO, sejam apreciadas as matérias, a divergência de valores, referente ao item 4, ao item 6 do recurso voluntário, e também, abre aspas, o efeito da atuação nas empresas conveniadas, item 5 do recurso voluntário. Aí fica claro e não tem dúvida. Então, presidente, é nesses termos que eu dou provimento aos embargos. Ok. Conselheira Ideli, já tem condições? Assim, os embargos foram distribuídos para o CAI e não para a redatora. A redatora em relação a Viviane, né? Não, presidente, a redatora, a Viviane foi a relatora. A redatora foi a Lívia. Foi. Seria ela a relatora natural desse processo. Muito polêmico sua pergunta, Matosinho. Eu só aceitei. É que eu acho que o regimento prevê isso aí. Eu sei. O regimento prevê a relatora ou a redatora, né? E a presidente indica, ou enfim, no caso de voto vencedor, Se na ausência da relatora. Temos a patrona. Caiu a patrona. Deve ter voltado para a Viviane e redistribuído para o Caio, porque se entendeu que a competência era da Viviane, né?
mas o voto embargado é meu, é isso? A parte embargada não é dela. Deveria ser originalmente da Lívia. Não, a minha interpretação, viu, Lívia, não é assim não, 49, não é isso? Minha interpretação é da parte que é embargada. Entendeu? Assim, não é só eu que defino aleatoriamente, não. Eu olho a parte embargada. A senhora caiu, né, doutora Mariana? Mas não avançamos em nada, não, tá? Tá bom replicar fechar essa questão, né, que ela começou a acompanhar. Não, eu coloquei para a relatora, né, o 49. Vocês estão vendo? Ela tá cinza, ela caiu de novo. Ela caiu. O Caio chutou por quê? Porque ela caiu? Ela estava corzinha cinza. Perdida. Olha só, a portaria diz que se em 5 minutos a pessoa não voltar, o julgamento segue, tá? Então, ele, quando tiver condições, vamos votar. Mas não, vai esperar os 5 minutos, né? Acho que a portaria fala isso até para sustentação oral, acompanhamento. Não tem isso, não. Quer que eu prossiga? Se já posso votar, eu voto. Pode. Eu só estava confirmando, né, só fechando, né, o processo veio de redistribuição da Viviane para o Caio. Então, foi a Viviane que foi designada como relatora dos embargos, porque os embargos cabiam foram contra o voto dela, né? Então, ela foi designada, mas aí com ela perdendo o mandato, ela renunciando ao mandato, é feito um novo sorteio, né? E aí, nesse novo sorteio, acho que não tem como você ficar redefinindo a competência dos embargos, né? Reprocessar isso. Mas concordo que o caso foi afastado, né? Ou foi validado o critério da fiscalização de rateio, inclusive porque é desconsiderada a prova, aquela questão da prova, e aí o item 5 ele é subsidiário em relação a isso também, né? São os argumentos de praxe desses recursos, né? Normalmente a gente nem especifica, né? A gente só retorna, né, para análise dos argumentos subsidiários. Nesse caso aqui houve a especificação, ela acabou ficando incompleta. Então, com o relator. Conselheira Lívia. Também acompanho o relator, só estão retificando, foi a Viviane que foi relatora do trecho embargado, então não é meu. Então, por isso a competência acho que está ok. E com o relator, acho que até por isso evita-se colocar as matérias, né, para não ter esse tipo de limitação, porque a turma não estaria mesmo limitada a isso. Acho que independentemente dos embates, mas enfim, é outra questão. Doutora Mariana nos escuta? Doutora Mariana nos escuta? Bom, vamos continuar. A verde. Ela está sem microfone também. A senhora está sem microfone e sem câmera. A senhora está com o microfone desligado, agora ela caiu. Conselheira Andréa. Acompanhe, presidente, relator. Conselheiro Caio. Eu sou o relator. Desculpa, é porque eu vi seu nome aqui chutando aqui o povo. Conselheiro Fernando. Com relator, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matozinho. Com relator. Conselheiro Alexandre. Com relator, presidente. Conselheira Rita. Acompanho.
Eu também acompanho. Então, embargos acolhidos, é isso? Por unanimidade, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Agora ela vai tentar entrar aqui, mas nós vamos adiante. Quando ela entrar, eu explico para ela tentar ainda entrar. Presidente, podemos ter 2 minutinhos? É muito rápido. Tá bom, 2 minutinhos então. Obrigada. Tá bom? Interrompendo a gravação, Tainá? Interrompendo a gravação, Tainá.